Bom dia, gente. Gente, o governo de Bolsonaro teve um lado bom. E qual foi o lado bom? Que bondade pode ter tido o governo de Bolsonaro? Bom, para nós evangélicos, o lado bom do governo de Bolsonaro foi que ele revelou a podridão que existe na igreja evangélica. Gente, eu sou evangélico, eu sou assembleiano. Eu nunca gosto de dizer que sou evangélico. Eu sou crente em Cristo Jesus, congrego nas Assembleias de Deus há mais de 30 anos. E eu não sabia que a igreja e as Assembleias de Deus eram tão podres. Tinha tanto criminoso, tanto bandido. Sabe? Porque bolsonarismo é sinônimo de crime, é sinônimo de morte, é sinônimo de corrupção, é sinônimo de banditismo. E foi isso que se transformou as Assembleias de Deus. Hoje, as Assembleias de Deus eu cito porque a coisa nas Assembleias de Deus é generalizada. Eu não conheço nenhum pastor das Assembleias de Deus que não seja bolsonarista. E bolsonarista doente. Não é um bolsonarista inteligente, porque não existe bolsonarista inteligente. Quem disser que existe bolsonarista inteligente é mais burro que os bolsonaristas. Porque os bolsonaristas são débeis. Eles não têm argumento. Se ele for argumentar com vocês, ele diz logo: e Lula, ladrão, sem provas nenhuma. Ele está acusando. É tática deles. Eles aprenderam isso na escola bolsonarista do negacionismo. Negar tudo que beneficia o adversário. Eles têm sempre um argumento nesse sentido. E se não tem argumento, eles fogem. É tática. Isso eles aprenderam. Mas o governo Bolsonaro, ele fez vir à tona uma parte que eu não conhecia nas Assembleias de Deus. Eu cito mais a Assembleia de Deus porque é o meu mundo. E a corrupção nas Assembleias de Deus é generalizada. Eu não sinto muito essas igrejas neopentecostais porque ali é aberração total, gente. Ali é um antro de qualquer coisa. Você entende as igrejas neopentecostais, as igrejas Mundial, Universal, a igreja de R.R. Soares? Isso não é igreja, gente. Isso é tudo, menos igreja. Isso é eu não vou nem dizer porque é triste. É triste. Ali não existe Bíblia, ali não existe evangelho. Ali é uma máquina de arrecadação, porque o Deus dessas igrejas é dinheiro. Jesus não conta ali. Ali é dinheiro. Eles encontraram uma forma de arrecadar, sabe? Porque o Deus deles é dinheiro. Mas a Assembleia de Deus não. As Assembleias de Deus nasceu sobre o signo do carisma, carismas do Espírito Santo, onde a palavra sempre foi a pauta principal. Sabe, o Senhor na igreja era a palavra de Deus e tudo era regido pela palavra de Deus. Isso deixou de ser a partir do surgimento de Bolsonaro, o instrumento das trevas, que veio para confundir e para adulterar a igreja. E a Assembleia de Deus caiu como um patinho nessa. Gente, tem uma passagem no livro de Jó que diz que Deus pergunta a Satanás de onde ele vinha. Veja só, Deus faz essa pergunta no meio do povo de Deus. Satanás estava no meio do povo de Deus e Deus pergunta de onde ele vinha. Ele diz que estava a andar e passear pela terra. Que diabo Satanás estava fazendo na terra se o lugar dele é no inferno? Pois é, gente. Isso é para a gente estudar. O inferno é um estado de consciência. Você pode estar na igreja, no entanto, está no inferno. Porque é um estado da alma, o inferno, sabe? E como é que isso acontece? Pecados não confessados, maquinações diabólicas contra seu irmão, a incapacidade de perdoar seu irmão, a incapacidade de abençoar pessoas. Isso leva você, conduz você ao inferno. Sabe, esses atributos maus, mentir,
sabe? E são atributos de Satanás, não faz parte do Espírito Santo. E quando você está escravizado por estes sentimentos, você está no inferno em vida. Está entendendo? O inferno no sentido da escravidão mental, da escravidão sentimental. Você não é verdadeiramente um homem livre. O homem livre é aquele que tem consciência tranquila, um espírito de paz e tem uma boca profética, porque fala em nome da sua consciência, em nome da consciência que Deus te deu e livrou. Sabe, você é um homem livre, realmente livre, está à mercê, à disposição do Todo-Poderoso. E essas pessoas Deus usa. É tanto assim, gente, para a gente entender que a coisa é desse jeito, quando Silas Malafaia diz que é voz profética e fala e suas palavras não se cumprem, ele está falando do Deus dele, de Satanás. Satanás não pode cumprir promessa porque ele é pai da mentira, sabe? Nunca se estabeleceu na verdade. Então, ele não pode falar de verdade porque não existe verdade nele. Esta é a verdade. É o que acontece com Silas Malafaia, Valdemiro Santiago e outros lixos religiosos que aí estão. Falam e suas profecias não se cumprem. Nestas eleições a gente viu muitos feiticeiros falarem e suas falas se cumprirem. Aí você diz, espera aí. E por que as falas dos homens que se dizem profetas de Deus não se cumpriram e aqueles que os evangélicos chamam de servos de Satanás se cumpriram? Pois é, uma coisa é você chamar alguém de servo de Satanás e outra coisa é esse alguém ser servo de Satanás. Gente, o mundo espiritual é puro mistério e é preciso que você esteja no mistério para entender essas coisas todas. E quem é que dá a você conhecimento, discernimento do mistério profundo do mundo espiritual? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que discerne todas estas coisas, que faz você entender todas essas coisas e dá a você a graça da humildade para não sair por aí julgando as pessoas presunçosamente, sabe? Porque só Deus pode julgar, porque Deus circunda os corações e os rins e conhece a cada um de nós. Se nós tomarmos essa posição que é própria do Espírito Santo, nós estamos sendo diabólicos, estamos sendo pretensiosos, querendo tomar posição que não nos pertence. Logo, um chazinho de humildade e cautela não vai nos fazer mal, só vai fazer bem. E aí o que é que acontece com estes pastores presunçosos e arrogantes? Como eles enveredaram pelo caminho da mentira, já não tem mais para onde voltar. Por exemplo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Edir Macedo, Marcos Ciliciano, sabe, José Wellington Bezerra, esses homens não têm mais jeito, gente. Esses homens são como anjos caídos, porque uma coisa é você estar lá num mundo cheio de pecado e ser alcançado por Deus. Se você for alcançado por Deus, Deus traz para o redil dele, para o curral dele e cura as suas feridas. Outra coisa é você ser curado, ser dado a você uma consciência espiritual e você cair. Aí, irmão, não tem mais jeito. Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, o José Wellington, Marcos Ciliciano, Abílio Santos. Essa coja, esses lixos, esses homens da nojo, esses lixos não tem mais jeito, sabe? Eu não vou dizer que o lugar desses caras é no inferno porque não cabe a mim. Mas o dano que esses homens têm causado à igreja de Cristo é terrível, gente. Essa coja está sobre o ai de Deus. E é horrível estar sobre o ai de Deus. Logo, para eles não tem mais jeito. Primeiro, que eles não têm capacidade de pedir perdão. Eles não têm coragem. Gente, os pecados destes homens são tantos que eles não têm coragem de pedir perdão. A coisa é tão grave que se eles abrirem a boca para pedir perdão, eles caem duro, caem morto. Sabe? Eles caem mortos, gente. Eles não suportam. Sabe? As pessoas olhar para ele e dizer, meu Deus,
Esse cara fez isso. Por isso eles preferem guardar debaixo do tapete e não pedem perdão. E quem não pede perdão não se reconcilia com Deus. E quem não se reconcilia com Deus permanece no pecado. E quem permanece no pecado, o lugar dele é junto com Satanás e seus anjos. Logo, um conselho para estes pastores: vão se converter.